Olá, olá, olá. Você que está aqui, provavelmente você é um podólogo, uma podóloga, ou você é um estudante em podologia, porque esse curso ele foi feito especialmente para vocês. E para começar, quem é essa pessoa aqui? Quem é Ariane Bueno hoje? Porque eu tenho vários cursos por aí. Se você não conhece, eu te convido a visitar meus outros cursos, que eu falo um pouquinho depois dele. A Ariane do passado, a Ariane de hoje, então muitas coisas mudaram. O ano passado eu lancei um curso, um mega curso, Destrave na Podologia. Do Destrave na Podologia são quatro cursos em um. Métodos de avaliações. Vale a pena vocês conferirem, porque assim é tudo que há de métodos de avaliações dentro da podologia. Avaliação de pisada, de postura, avaliação de teste de sensibilidade, avaliação de pressão, avaliação de glicemia, tudo na teoria e na prática. Tem também onicocriptose e curativos, tem também onicomicose, coleta de material biológico, solicitação e interpretações de exames e métodos de tratamento e terapia combinada com laser e LED. Então, assim, esse curso Destrave na Podologia, eu lancei ele o ano passado, em janeiro. Então, já fez um ano, um pouco mais de um ano que eu tenho ele. E lá eu já era uma Ariane. E nesse ano nesse decorrer, nesse processo todo, houveram-se muitas mudanças. Muitos aqui já são meus alunos, então veio já do curso Destrave na Podologia, estavam só esperando eu lançar esse curso de fotobiomodulação. Então vocês vão ver que muitas coisas mudaram. Para começar, quem já conhece a minha história, né? Só tem ali a parte final. Quem não conhece, eu sou Ariane Bueno. Atualmente eu moro na cidade de Joinville, Santa Catarina, mas eu sou do interior de São Paulo, especificamente Ipeúna, que é 7.000 habitantes. Quase, eu não sei ainda se já colocaram no mapa, porque muito tempo atrás não tinha nem no mapa a cidade. Então eu sempre dou como referência Rio Claro, que é estado de São Paulo. Minha família toda é do interior de São Paulo, né? Tenho uma irmã que mora em Piracicaba, uma irmã, duas que moram em Rio Claro. Eu tenho uma filha de 18 anos no meu primeiro casamento que também mora em Rio Claro. Minha mãe mora em Rio Claro. Meu pai mora em Peúna, são separados. Tenho um irmão que mora em Charqueada, mas é tudo ali, tudo 40 minutos, 20 minutos na região. E só eu que moro no sul em Joinville, Santa Catarina. Comecei atuando, né, muito cedo nessa nossa área da estética, da saúde. Eu comecei como manicure com 14 anos. A minha mãe me ensinou a fazer unha. Ela já era manicure naquela época e ensinou eu e a minha irmã a fazer unha, porque ela queria abrir um salão de cabeleireiro. E ela foi fazer um curso de cabeleireira. Na época ela fazia unha, depois ela ensinou nós, então nós começamos a fazer unha e ela cuidar de cabelo. E aí foram-se 14, 15, 16, 17 anos nessa profissão. Eu falo que quem é manicure uma vez, praticamente manicure sempre. Quem é manicure e passou para podologia vai entender, porque a gente acaba tendo um olhar que só quem é manicure acaba tendo. Quem se forma já direto na podologia, eu percebo que não tem esse olhar de quem é manicure e acaba indo para a podologia, mas, né, não estou querendo comparar se faz bem ou se faz mal, se faz melhor ou não, é porque quem é manicure uma vez, praticamente é manicure sempre. É, já tem isso dentro de si. O que mais? Comecei então com 18 anos, 19 anos. Eu estava no ensino médio ali, com 17 anos, no ensino, terminando o ensino médio. Reprovei o ensino médio com 17 para 18 anos por falta, para vocês terem noção.
essa história é importante para vocês verem onde eu cheguei e de que forma eu cheguei. Então, com os 17, 18 anos ali, eu gostava de sair um pouquinho, reprovei por falta. Com 18 anos, eu engravidei, então eu parei ali o ensino médio. No primeiro ano no ensino médio, eu parei de estudar. Tive a minha filha com 19 anos, a Yasmin, que hoje ela está com 18. Isso. Continuei fazendo unha nesse processo todo. A gente tinha um salão e era um salão bem renomado na cidade. A cidade era pequena, só tinham três e o nosso era um dos melhores, né? E tínhamos muitos, muitos clientes. Já na época, minha mãe já pedia para mim fazer curso de podologia e a gente não tem, né, esse entendimento e acaba, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto, tá? Com 19 anos eu tive a Yasmin, com 20, 21, 22 anos, 23 anos ali, eu voltei a estudar, comecei a fazer o EJA, EJA à noite para terminar o ensino médio. Então eu lembro que quando eu estava com 23 anos, estava fazendo ensino médio, o primeiro ano à noite. 6 meses eu concluí, depois no segundo ano, que eu já ia para o terceiro ano, para a formação, eu ganhei uma bolsa de técnico de enfermagem do Senac. Então, eu fazia ensino médio à noite, à tarde ali eu fazia unha e de manhã eu fazia técnico de enfermagem. E para vocês terem noção, não era na minha cidade, era na cidade vizinha que levava 1 hora de ônibus para ir e 1 hora de ônibus para voltar. Então eu saía cedinho de casa, tipo, com o ônibus das 5h30, 6 horas, ia para Rio Claro, iniciava as aulas 7, 8 horas, não lembro exatamente. Meio-dia acabava as aulas, chegava em casa 1 hora aproximadamente. Aí na parte da tarde eu ficava ali e à noite eu fazia o mesmo percurso. Saía de casa às 6 horas, ia para Rio Claro, voltava, chegava em casa meia-noite, 1 hora. Enquanto isso, minha filha ficava com a minha mãe, com minhas irmãs, para me ajudar, e eu voltei a estudar no período da tarde. Eu trabalhava e assim seguir a vida estudando. Terminei o ensino médio, terminei o técnico de enfermagem nesse tempo, terminei quando eu estava terminando o técnico de enfermagem, eu já engatei na faculdade de biomedicina à noite, porque o técnico de enfermagem era de manhã, então eu estava finalizando e já comecei a graduação de biomedicina à noite, também numa outra cidade, agora em Araras, que era o mesmo processo, era 1 hora para vir, 1 hora para voltar, então eu saía de casa às 6 e chegava em casa meia-noite, 1 hora. E trabalhava ali no período da tarde, e nesse tempo que eu estava fazendo a graduação, morava no interior de São Paulo, em Peúna, eu também consegui fazer estágio na área da saúde. Então, eu trabalhava na área da saúde, fazia estágio na área da saúde, era assim que eu me virava, e fazia unhas aos finais de semana, ia na casa dos clientes, porque nessa fase acabou que a gente fechou o salão. Minha irmã casou, minha mãe não quis ficar sozinha, eu estava na correria, outras questões de família, e acabou que a gente fechou. Então era assim que eu fui me virando, até que eu conheci, passou-se ali 4 anos de graduação dentro da faculdade de biomedicina, minha filha foi crescendo, fui levando minha vida, até que eu conheci o meu ex-marido, aonde a gente namorou, eu casei e vim para a cidade de Joinville. E quando eu vim para a cidade de Joinville, eu já atuava na área de enfermagem e já fazia estágio em biomedicina. Mas quando eu vim para a área de para Joinville, eu não queria trabalhar na área da saúde, nem em laboratórios e nem como técnica de enfermagem em hospitais, nada, porque eu queria ficar viajando para o interior de São Paulo. E a gente sabe que quando trabalha na área de saúde não existe feriado, finais de semana, é direto. O que que eu fiz? Eu comecei a trabalhar num salão de cabeleireiro próximo ao bairro onde eu morava. Por 1 ano eu trabalhei ali como manicure, com 3 meses eu consegui fechar minha agenda. De certa forma, eu sempre me considerei uma profissional assim, nossa, que eu poderia melhorar.
Inclusive, nesse salão, eu aprendi outras técnicas com a dona do salão. Eu achava que eu era boa, depois eu descobri que eu não era tão boa assim. E eu estava aberta a melhorar e melhorei. E com 3 meses eu já tinha uma agenda cheia. Fiquei ali por um ano e depois eu decidi que eu queria abrir ter um espaço maior, uma sala para mim, porque eu queria colocar o que eu sabia em prática, fazer tratamentos com pés diabéticos, usar a área da saúde dentro do que usar a área da saúde, a biomedicina dentro do que eu poderia fazer. Que até então eu só estava fazendo manicure e pedicure. Quando deu um ano certinho, eu encontrei a Lotus. A Lotus foi onde tudo começou para mim, onde eu tenho um carinho e uma gratidão enorme por aquele espaço. Eu até estava puxando umas fotos aqui para tentar mostrar para vocês, mas, gente, olha, quem quiser saber, quem quiser acompanhar, entra no meu Instagram, que é Ariane Bueno, underline podologista, ou Ariane Bueno Podologista, e lá eu tenho vários destaques, tem bastante foto, inclusive entra também e segue o Instagram aqui do Instituto, que é Ariane, que é arroba Instituto Ariane Bueno. Também tem a nova história ali. Então vai ter tudo lá, vai ter fotos, vai ter antes, vai ter depois, vai ter muitas coisas lá. Então entra lá porque eu não consegui trazer todas as fotos por aqui. Então eu iniciei na Lotus como manicure tradicional. Tinha uma sala só para mim ali, né? E com o tempo eu fui fazendo cursos, fui me especializando. Eu confio muito em Deus e tudo o que eu faço, ele é baseado com orientações divinas, com experiências em sonho, com revelações, eu falo que revelações assim, no pensamento, visões e através de sonho, que eu sonhei que eu estaria cuidando, tratando pés com feridas. E esse foi meu sonho. E eu não, na época, eu não entendia porque como que eu iria tratar feridas se eu não imaginava de que forma. Até que apareceu esses cursos de spa dos pés, né? E eu fui em uma cidade vizinha, que dá 2 horas daqui de Joinville, fazer esse curso, essa especialização, que era, não era spa dos pés, era terapia podal. Na época era terapia podal, as técnicas são bem parecidas, mas eram produtos diferentes. Então eu fui na cidade vizinha, Florianópolis, e fiz esse curso. Quando eu voltei, no outro dia eu já comecei a colocar em prática as técnicas desse curso. E uma técnica que na época já se cobravam 80, 100 reais, eu comecei a cobrar 40 reais. Então, eu tive, na verdade, esse sonho também, né? Que Deus falava comigo: olha, você vai cobrar 40 reais para executar isso daí. Então, eu fiz o primeiro, fiz o segundo e comecei a fazer, comecei a divulgar por 40 reais. Eu tinha, assim, eu não tinha tempo para nada nesse mundo. Eu sei que a minha agenda era lotada e eu fazendo spa dos pés, spa e plástica dos pés e terapia podal, eu comecei a me vender como terapeuta podal na época. Então, era terapeuta podal, terapia podal, terapia podal. Então, eu fazia manicure e essa parte da terapia podal. E começou a aparecer pé de tudo quanto é jeito. Pé com rachadura, pé com calosidade, pé com tudo que vocês imaginarem. E como eu já tinha uma visão meio que da área da saúde, como técnica de enfermagem, então aparecia coisas que eu conseguia lidar por causa das questões da área de enfermagem, do conhecimento de enfermagem e de biomedicina. E eu comecei a pegar alguns casos. Daqui a pouco começou a aparecer casos de unha encravada. E eu não era, não desencravava, nada disso, né? E as pessoas também que iam lá fazer o procedimento comigo, começou a me chamar de podóloga. Começava, a podóloga tal, a podóloga tal. E eu falava, não, não sou podóloga. Sou terapeuta podal, sou manicure, não sou formada, tá? E eles começaram. Aí eu falei assim, meu Deus, isso já tinha uns 2 anos. Falei, meu Deus do céu, então tá aí, né? Eu vou ter que fazer podologia.
Então, eu fui atrás de um curso de podologia, fiz ali o tecnólogo em podologia, eu consegui eliminar um ano e meio praticamente da graduação da faculdade e concluí o restante. Foi bem na pandemia, na verdade, foi bem na pandemia, tudo online. E eu acabei fazendo tecnólogo em podologia. Ali eu já comecei, gente, eu peguei tanto pé, e eu começava a fazer muito marketing. Então, tipo, eu fazia videozinhos, eu gravava. Ali eu comecei a fazer parcerias com lojas. Muitas lojas me enviavam produtos para mim testar, e eu sempre me posicionava como compostura. O posicionamento na vida da gente, assim, da área da saúde, estética, enfim, qualquer área, se posicionar, saber se posicionar faz toda a diferença. Então, eu sempre me posicionei, até com a manicure, eu usava jaleco, eu usava touca, eu falava com postura, eu tentava explicar para os meus pacientes, para minhas clientes, quando eu ia fazer uma técnica, que seja de técnica de esmaltação em gel, eu tentava entender a função do produto. E eu explicava aquilo para o meu cliente, olha, eu vou fazer assim, assim, assim. E hoje é a mesma coisa. Então, na área da podologia, eu faço praticamente a mesma coisa. Eu me posicionava assim, então eu ia explicar, olha, isso daqui tem a função disso, 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 você vai sentir isso, isso, isso. Então eu me posicionava dessa forma. E nos vídeos também. Então, quando eu iria fazer vídeo, vocês pensam que eu fazia vídeo de boa, eu morria. Hoje, no ano de 2026, eu ainda faço alguns vídeos de boa, mas assim, gente, janeiro, janeiro de 2025, eu cheguei a cancelar cursos e mentorias que eu divulguei porque eu não tinha ainda capacidade de aparecer na tela. Acreditem, eu me forcei para lançar os cursos ali, o meu curso de verdade ali em fevereiro, março de 2025. Então, assim, foi muito trabalho. Antes eu já fazia os videozinhos, já fazia, mas ainda assim eu tinha bloqueio. Então, não foi nada fácil. Não foi assim, ah, hoje eu tô aqui, eu acordei e falei, ah, eu sei fazer, vou fazer. Não. Eu tive que quebrar muitas crenças, eu tive que quebrar muitos padrões, eu tive que fazer processos meu, de cura, de libertação, de ir para a igreja, de ir na terapia. Eu faço terapia até hoje, fazem 4 anos que eu faço terapia e vou continuar fazendo. Vou para a igreja, faço os meus rituais aí, faço minhas orações e vou. Então, cada um com aquilo que acredita, pega e vai. Só não pode parar. Não pode parar. Então, eu não parei. Fiz então o tecnólogo em podologia, me formei. Quando eu me mudei para Joinville, eu também eu precisei refazer algumas disciplinas, porque eu não tinha concluído ainda lá, eu estava no quarto ano, o quinto ano eu não fiz lá, eu vim fazer aqui na cidade. Também me formei o ano passado, em 2026, que eu consegui pegar o canudo de biomedicina. Hoje eu sou biomédica também. E quando eu vim embora para cá, no meu outro vídeo, vocês vão ver no Destrave na Podologia que eu faço a gravação com uma pessoa, que é o meu ex-marido, que eu também agradeço muito por ele ter passado em minha vida, me ensinou demais, tenho um carinho enorme, uma gratidão enorme por tudo que a gente viveu, mas passou, acabou, a gente se separou e hoje eu sigo minha vida. Também já conheci outra pessoa muito especial que tem me acompanhado, tem caminhado comigo e vida que segue, né? Então, quem assistiu o vídeo de antes e quem assistiu os vídeos agora, não tá tudo certo, é isso mesmo. Isso, na verdade, as meninas que me acompanham não sabem da história totalmente, só sabem que algo mudou. Então, houve ali no mês de maio, eu me separei e segui minha vida como qualquer outra pessoa, e eu acredito que seja isso. A gente não pode parar, a gente não pode desanimar,
A gente tem que ter foco, objetivo, e assim foi, então, o meu processo na Lotus, que durou 7 anos. Na Lotus eu iniciei como manicure e pedicure, passei praticamente em todas as salas que temos na Lotus. Quando eu estava lá, fazia 4 anos, eu entrei com sociedade, então eu era uma das sócias da Lotus, eu e mais uma pessoa. E em dezembro de 2025 eu entreguei a minha parte da sociedade na Lotus, pois eu já tinha planos que eu gostaria de aplicar esse ano na minha vida. Então, para isso, eu teria que abrir mão de algumas coisas para que eu conseguisse fazer. Sair da Lotus agora, no mês 3, 15 de março, eu saí da Lotus e 15 de março eu iniciei o meu próprio negócio, daí sozinha, o Instituto Ariane Bueno, onde estamos ainda em movimento, ainda estamos ainda no processo, aonde estamos ainda em reformas, aonde passamos, quem entra lá no Instagram do Instituto vai ver que é tudo muito recente, então eu peguei o espaço, era uma casa, e estou tornando esse espaço uma área comercial, então exatamente tudo eu que estou criando aqui dentro, colocando aqui dentro com a minha forma, com a minha energia, com o meu gosto, para fazer isso acontecer. Então, o Instituto Ariane Bueno, ele vem com o intuito mesmo de que eu me volte um pouco mais para os cursos e torne o outro espaço aqui uma casa-escola, digamos assim, um espaço de estágio para os podólogos, um espaço para podólogos também, na verdade, onde eu quero passar o meu conhecimento, quero agregar na vida das pessoas que passarem aqui e que a podologia ela permaneça, ela siga, o meu método ele permaneça, ele siga dentro de tudo isso que eu venho construindo. Além disso, aqui na cidade também, eu tenho uma outra empresa que é Bueno Soluções e Limpeza, onde eu também tenho que ficar me dividindo para dar conta de tudo. Além dos cursos aqui, nossos online, nossos grupos. Temos o grupo Podólogas em Ação, que é um grupo aberto, né, onde podólogos fazem parte, interagem. Eu quase não me movimento lá. E temos o grupo Destrave na Podologia, que é um grupo somente de alunas de Destrave na Podologia. Agora temos esse grupo vamos fazer esse grupo do laser. Tem um grupo de verruga plantar, que é do curso de verruga plantar. Tem um e-book de podopatologia. Esse e-book é maravilhoso, vocês precisam adquirir ele. Adquira. Tem um e-book de fórmulas do sucesso, que são fórmulas minha, práticas para várias coisas. 5 espécies de fungo, tem lá para Trichopton rubrum, Candida albicans, Fusarium e uma outra espécie de fungo. Tem para fissuras plantares, fissuras superficiais, micose plantar, psoríase. Então, o e-book é Fórmulas de Sucesso. Gente, eu acho que é isso. Um resumão, assim, um resumão da minha vida. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu conquistei, tudo que eu quero conquistar. Eu só falo assim, eu confio muito em Deus. Eu acredito na luz que vem do céu. Então, tudo que você é, tudo que você quer ser, eu acredito nisso. Então, não teria como eu dizer algo diferente de que Deus acima de tudo. Eu não consigo dizer algo na minha vida que não tenha Deus. Então, tudo que eu faço, todas as formas que eu ajo, para quem eu me recorro, é para Deus. Depois eu me recorro aos universitários, mas é para que vocês entendam que, pelo menos na minha vida, é o que eu acredito, pelo menos na minha vida, é o que funciona para mim. Então, se hoje eu estou aqui, é direcionamento de Deus.
se hoje eu consigo fazer as coisas que eu faço. Primeiramente, sempre tem as minhas orações e tem a confirmação de Deus. Eu sempre falo para Deus colocar no meu caminho pessoas que necessitam de mim e pessoas que venham agregar. Então, se eu vendo muito curso ou se eu vendo menos, eu sei que quem está aqui sempre vai ser direcionado por Deus. Então, é por isso que às vezes você parece que eu não insisto tanto nas vendas, ou eu jogo uma venda aqui e depois eu sumo. É porque eu acho que a pessoa ela tem que sentir no coração e ela tem que fazer as escolhas dela, porque sempre vai ter a mão de Deus. Então, acho que é isso. Essa é a Ariane Bueno de hoje. Siga lá nas redes sociais, como eu disse para vocês, e a gente se vê aí nesse curso de fotobiomodulação, que é um curso que eu preparei com muito amor, com muito carinho, com muito direcionamento. Pedi muita sabedoria a Deus para que eu passasse esse conhecimento de uma forma que vocês também conseguissem compreender, entender e que isso venha servir para a vida de vocês. A minha história, ela venha servir como uma motivação, que vocês peguem isso como um exemplo, nunca desistir, nunca desanimar. E é isso. Vamos lá para o próximo módulo. Módulo 1, na verdade. Tchau, beijos, até.